sequência, vamos a mais uma palestra técnica. O tema é Problemas Jurídicos nos Citros de Mesa, Trabalhista e Ambiental. Ele é advogado e professor, pós-graduado, especializado em Direito Ambiental, Empresarial, Agrário e do Trabalho e Direito Minerário. É pós-graduado também em Direito de Empresas, com mestrado em Direito Internacional com ênfase em Meio Ambiente e Direitos Humanos. É sócio da A7 Advocacia. Com vocês, Luiz Carlos Assetti Júnior. Tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com esse pessoal que produz alimento, produz comida, né, que está diariamente na casa de todos os brasileiros. Obrigado à Associação Brasileira Citros de Mesa. Agradeço aqui ao nosso presidente, a Lígia, por essa oportunidade. Meus amigos, eu prometo a vocês que eu não vou ser o ecochato e não vou ser também maçante, porque tema jurídico, normalmente, é um tema que é chato. E eu prometo que eu não o serei. Eu vou tentar ser o mais prático, o mais conciso no tema, para que eu possa, inclusive, atrair a atenção de todos. A ideia dessa palestra, eu preciso fazer uma apresentação muito breve do porquê dessa apresentação num congresso tão importante quanto esse. Quando a Lígia me ligou e falou: Assetti, conheço a você há muito tempo. Sei que você trabalha no agronegócio há 30 anos. Eu preciso que você fale alguma coisa sobre a importância da questão jurídica na produção de citros. Falei para ela: perfeito, o desafio está dado, missão dada, missão cumprida. Farei, com o maior prazer, o maior carinho. Fiquei mais ou menos um mês, um pouco menos de um mês, fazendo pesquisas nos tribunais para encontrar os maiores problemas. E acabei encontrando vários. Muitos deles eu já conhecia, outros nem tanto. Mas fiz uma mescla e trouxe alguns aqui para mostrar para vocês. Não vou citar nome de A, B ou C, ao contrário. Eu vou citar o problema. E vocês vão entender o recado. Começando a minha fala. É importante que todos saibam que o direito é a ciência que estuda as relações humanas. Não existe relação humana sem o direito que esteja ali fazendo a previsão, através de legislação, através da doutrina, que são os profissionais que estudam o tema escrevendo sobre aquilo, e através da análise e estudo da jurisprudência, que são as decisões de tribunais, as mais antigas, as mais modernas. Quando nós falamos de problemas trabalhistas, problemas ambientais, nós estamos abrindo um leque muito grande. Por quê? Porque a questão ambiental, ela não é simplesmente a questão da mata, da área verde. Meio ambiente, ele é dividido entre meio ambiente natural e meio ambiente artificial. Quando nós falamos de meio ambiente natural, nós estamos falando das matas, das áreas de preservação permanente, dos animais silvestres. Quando nós estamos falando de meio ambiente artificial, nós estamos falando daquele meio ambiente onde o homem o modificou, o criou. E o maior exemplo do meio ambiente artificial é o meio ambiente do trabalho, que é onde o cidadão ele presta o seu serviço. Então, quando nós estamos no local de trabalho, quando o nosso funcionário ou o nosso colaborador, como queiram denominá-lo, está no local de trabalho, o que está ali existindo é uma relação trabalhista, mas também uma relação que envolve um cidadão,
ao meio ambiente de trabalho daquela empresa, daquele setor econômico. Então, quando estamos falando de questão jurídica, nós estamos falando também de direito ambiental voltado para a área do trabalho. Por isso, daquela junção trabalhista-ambiental. Vamos lá, vamos progredir um pouquinho. Quais são os desafios que nós temos nessa temática trabalhista-ambiental? Vários. E eu não vou conseguir falar para vocês aqui, em 45 minutos, todas elas. Porque isso aí é praticamente uma pós-graduação de 18 meses, no mínimo. Mas eu vou resumir. O maior problema que nós temos hoje no agronegócio, basicamente, se resume à insegurança jurídica e aos problemas jurídicos de ordem trabalhista para os produtores. Basicamente é isso. Se nós fizermos uma pesquisa com os agricultores, com os profissionais do agronegócio, transporte, enfim, toda a cadeia do agronegócio, 80% se resume a esses dois itens. Por isso que eu aí coloquei. Insegurança jurídica é muito simples de todos entenderem. Eu vou dar um exemplo apenas. Nós tínhamos a legislação, até pouco tempo atrás, dos motoristas de carga, dos caminhoneiros. Uma legislação que era bastante interessante para os motoristas, mas bem interessante também para os empregadores. Vem o Supremo Tribunal Federal e modifica tudo dizendo é inconstitucional. E aí, como é que fica os trabalhadores que já estavam adaptados naquela situação? Os trabalhadores que foram contratados naquela situação. Como é que fica o empregador? Muitos me perguntaram isso. Não sei responder. Vamos ver daqui para frente como é que a justiça vai se comportar. Então, a insegurança jurídica é o principal problema. Não vou conseguir resolvê-la aqui, nessa palestra para vocês, porque o meu foco é basicamente trabalhista ambiental. Então, nós vamos passar para o segundo item. O segundo item, os problemas jurídicos, esse eu consigo pontuar. E é aí que vem a ideia dessa palestra. Basicamente, quando nós falamos de relação trabalho-emprego, meio ambiente do trabalho dentro de uma empresa, nós temos que lembrar, basicamente, que o artigo 157 da CLT diz: cabe às empresas, independente do setor econômico, independente da região, cabe às empresas. Entenda-se empresas como todo e qualquer empregador, ok? Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, NR1, ordem de serviço. Quanto à precaução, no sentido de evitar acidente de trabalho ou doença ocupacional. Esse é um ponto crucial, hoje em dia, para qualquer empregador. Cabe ao empregador fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. Como eu falo para todos os clientes do nosso escritório, muito antes de você cumprir as normas, você precisa ter norma interna de como o funcionário deve agir, como ele deve desenvolver o seu trabalho, para que você tenha regramento interno. Você é dono da sua empresa, você faz a regra. A regra não pode ser diferente do que está na lei, mas ela pode ser mais restritiva. Ela pode ser fiscalizada. Então, fiscalize para que você não incorra em omissão, porque a omissão gera a presunção de que o funcionário não cumpria o regramento, o funcionário não cumpria a legislação, logo você será condenado numa futura ação trabalhista, caso venha a ocorrer acidente ou doença do trabalho no local de trabalho. Então, esse item é importantíssimo. Quando nós paramos para pensar que o empregador, ele não apenas tem que fazer cumprir, mas fiscalizar, muda um pouco a ideia inicial.
nossa, mas o governo só me prejudica, o governo só me força a fazer situações. A hora que você para pensar que você está na direção do seu caminhão, vamos imaginar o teu negócio como um caminhão, e você faz a condução dele de maneira segura ou não, você começa a compreender essa questão. E aí, como é que ficam as situações de safristas? Como é que ficam as situações de profissionais que trabalham de modo temporário? Nós vamos ver daqui um pouco. Olha outro item. Adotar medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. O órgão regional competente é a DRT. A DRT, ela tem posições diferentes nas regiões diferentes. Então, o que vai ser exigido, muitas vezes, aqui em São Paulo, é diferente do que é exigido lá no Ceará, para uma atividade similar. Por que existe essa diferença? Clima, condição de trabalho e por aí vai. Então, esse ponto é importante também. Nós vamos ver daqui um pouquinho mais aprofundado. E facilitar o exercício da fiscalização. Quando trabalhamos nessas questões jurídicas, nós temos que trabalhar a seguinte mentalidade. Eu tenho o poder da fiscalização do meu funcionário. Eu tenho o poder de contratá-lo, demiti-lo e de obrigá-lo a fazer aquilo que eu quero que ele faça dentro da lei. Perfeito. Então eu também tenho a obrigação de fornecer dados, informações e documentos a quem irá me fiscalizar. Sempre relação de boa-fé ao máximo com o órgão fiscalizador, seja ele DRT, seja ele órgão ambiental. Pediu informações, escancara, entrega tudo, para que não haja problema. Artigo 154, e eu vou parar nesse artigo 154 de falar da CLT. O artigo 154, ele faz a previsão da NR1, que é exatamente aquela NR que prevê a ordem de serviço. Itens 1.1, 1.2 da respectiva NR obrigam o empregador a cumprir a segurança e saúde do trabalho. O item 1.9 da NR1 imputa ao empregador o não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, acarretará ao empregador a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. Basicamente, aqui eu estou explicando para vocês, qual é a preocupação de um empregador hoje? É ter a segurança de que o trabalho que está sendo feito está seguindo a legislação. Como que o empregador faz isso? Ele precisa ter uma equipe técnica. Não existe hoje empresa, seja do agronegócio, seja de qualquer outro setor econômico, que não necessite ter médico do trabalho, engenheiro do trabalho, advogado que atue na área, ergonomista e outros profissionais dependendo da atividade. Essa união de profissionais é que faz com que você não tenha problemas no futuro com fiscalização ou com medida judicial, ação trabalhista propriamente dito. Então, continuando esse raciocínio. As ações judiciais trabalhistas afetam tanto o rendimento líquido do produtor rural, no caso aqui o foco nosso, quanto o domínio de sua propriedade. Uma ação trabalhista, o que vai efetivamente garantir o recebimento daquela ação? Muitas vezes não é o faturamento da empresa, é a propriedade. Por isso que muitos dos proprietários rurais estão correndo para fazer holdings. Vamos fazer holdings para blindar o meu patrimônio. Só que a holding ela não te protege 100%. Isso que é o importante. Você tem que fazer o preventivo. Você tem que fazer esse trabalho, como eu denomino, um trabalho de casa. Aquele trabalho diário, de documentação, de rotina e treinamento do funcionário. É trabalhar o RH,
é trabalhar o médico do trabalho. Não é porque ele é médico do trabalho que ele efetivamente não precisa entender o que a empresa faz. Quem dos senhores produtores rurais que já trouxe o médico do trabalho para entender o que você faz, o que a sua empresa faz? A primeira coisa que nós fazemos quando nós prestamos serviço para as empresas é pedir que o engenheiro e o médico do trabalho e o próprio advogado vá na empresa conhecer como é feito, o que é feito, de que forma é feito. Porque como é que você pode fazer um trabalho de assessoramento daquela empresa, de assessoramento do próprio funcionário que ali está trabalhando, se você não conhece exatamente o que é feito, como é feito, de que forma é feito? Então isso é importante vocês saberem. Vejam, quais são os principais aspectos hoje dos produtores de citro, junto à Justiça do Trabalho? Contrato de trabalho dos safristas. Peguei no TRT 15ª Região, fiz uma pesquisa das ações trabalhistas que estão em trâmite. Quantas são por hora extra? Então eu comecei a olhar e caía safrista, contrato de safrista. Quer dizer, você tem um calcanhar de Aquiles mal administrado. Por quê? Está gerando risco para a empresa. Trabalho diário exposto ao sol e ao calor. Muitos, que aí eu vou mostrar um pouco mais a fundo. Falta de sanitário e refeitório. Muitos. E trabalho análogo à escravidão. Esse é problema. Tá? E eu vou trazer também algumas informações aqui para vocês a título de exemplificação. Vamos lá, rapidinho, só para vocês entenderem. O trabalho de exposição ao sol. Isso aqui foi um tema, digo foi porque no passado recente foi muito discutido, né? O sol propriamente dito, até onde a exposição do trabalhador ao sol gera o adicional de insalubridade. Estou de olho no relógio aqui para não ser injusto com os demais palestrantes. Então, até onde o problema da exposição ao sol gera o calor. E o calor em si é que é o problema. O calor é que gera o adicional de insalubridade pela NR15. Né? Se você olhar a orientação jurisprudencial, a OJ 176 e a NR15, portaria 3214 de 78, ele deixa claro que o sol propriamente dito não é o problema, é a exposição ao calor. Quando você tem o funcionário exposto ao calor sem a utilização de EPIs necessários e EPCs necessários, você está incidindo no adicional de salubridade e ele pode vir a questionar isso judicialmente, gerando, obviamente, um maior custo para a empresa e, o pior, chamando fiscalização. Todas as vezes que tiver uma ação trabalhista na onde o funcionário ganhe, por exemplo, o adicional de insalubridade, essa sentença vai chamar fiscalização para dentro da empresa, é automático, e os próximos funcionários poderão utilizar essa sentença como prova paradigma, como a gente chama, que é aquela prova emprestada, para que possa fazer prova para outro funcionário que fazia a mesma função no mesmo período, papapá. Então, qual é a saída? Mais uma vez, vamos chamar aqui o engenheiro de segurança do trabalho, vamos chamar o pessoal do RH, vamos chamar o advogado da empresa e vamos conversar. Quais são os EPIs, o médico também, quais são os EPIs, equipamento de proteção individual? Quais são os EPCs, equipamento de proteção coletiva, que existem no mercado, que possam ser utilizados na minha empresa, para que não deixe o funcionário exposto permanentemente. Esse é o ponto. Quando você tem uma condição insalubre, a insalubridade só é devida se houver a permanência naquela função insalubre. O eventual não é.
insalubridade. Entenderam? O permanente é que é. Então, quando você tem equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, que mitigue isso, você deixa de ter essa condição de risco. Por exemplo, chapéu adequado, creme adequado para o rosto, para a mão, roupa manga comprida para proteção do sol, e por aí vai. Mas são todos os funcionários que trabalham exposto ao sol obrigados a usar esse mesmo tipo de roupa? Não, depende da atividade que ele utiliza. Por isso que precisa chamar essa equipe de profissionais para que todos juntos consigam analisar o tamanho do risco e a solução do problema. Olha lá um outro exemplo. Falta de sanitário e refeitório. Vejam, eu peguei mais um julgado do TRT da 15ª região, que é interior paulista. E o TRT da 15ª, através da 3ª Câmara, isso aqui é só um exemplo, tá? Ele deu provimento parcial ao recurso de um trabalhador rural que pediu a majoração de indenização por danos morais a que a dona da fazenda onde trabalhava foi condenada pela ausência de sanitário e refeitório. Então o acórdão, que é a decisão do tribunal, majorou para R$5.000 essa indenização individual, era de um trabalhador apenas. O que a gente tem visto em muitas propriedades? Muitas. Vamos colocar, além do sanitário, no local lá do refeitório, mas vamos colocar também na lavoura, colocando banheiro químico em cima de uma carretinha com o trator puxando, para acompanhar o funcionário. Quanto custa uma atitude dessa? Relacionado ao risco que o proprietário da terra estaria correndo por cada funcionário que pudesse ingressar com a ação por falta do bendito sanitário. Veja, eu não sou contra ter o sanitário, mas eu sou do agronegócio. O meu pai não era advogado. O meu pai trabalhou 56 anos projetando máquinas da Pinhalense, máquinas agrícolas de pinhal, máquina de café. Eu cresci debaixo de um pé de café. Eu sei o que é ser produtor. Eu conheço a realidade do produtor. Então, como é que eu vou fazer para colocar banheiro químico a cada, 6, 7 talhões de citros? Impossível, mas se eu colocar numa carretinha, eu consigo talvez facilitar esse raciocínio. Então são ideias assim que a gente tem que começar a ter. Essa ideia da carretinha não é minha, mas é uma ideia que foi tirada de uma outra empresa que eu presto serviço até hoje, e a gente utiliza dessa forma, aqui na região. Então são ideias que às vezes aparecem, isso eu posso usar também em outros setores. E eu vou divulgando isso. E quero que vocês também divulguem. E vamos divulgando, um ajudando o outro. Então, sanitário é um calcanhar de Aquiles, hoje, para o agricultor. Como é que você vai ter esse sanitário? Você não pode fazer uma casinha lá com fossa negra. O que é a fossa negra? É aquela fossa onde o dejeto humano cai num buraco. Porque você passa a ter um problema ambiental muito sério. Então, o banheiro químico talvez seja uma opção. Existem outras opções que a gente pode aqui analisar. Então, estou apontando mais um problema para o agricultor que afeta o citricultor. E aqui, o pior, que é o trabalho análogo à escravidão. Hoje, nós temos um problema muito sério no meio agrícola, no meio do agronegócio, que é exatamente essa questão. Recentemente, eu não sei se vocês se lembram, no Rio Grande do Sul, nós tivemos lá as vinícolas da região de Bento Gonçalves, Caxias, com um problema desse de trabalho escravo. Existe muita politização na questão? Existe. Não tenham dúvidas que sim. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. E eu falo para os agricultores, na qual eu tenho contrato, que a gente trabalha, que essa questão do trabalho análogo à escravidão,
você tem que se antepor ao problema. Você tem que antever o problema. Você tem que estar à frente do problema. E como é que você faz isso? Eu vou ler aqui e vocês já vão entender. Essa lei 10.803 de 2003, ela alterou o Código Penal, o artigo 149. Esse artigo 149, ele passou a ter a seguinte redação em 2003. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Quer submetendo, esse 1, 2 e 3, eu que coloquei 4, quer submetendo a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restringido por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, multa, além de pena correspondente à violência. Poxa, ninguém que é são, né? Não vou nem dizer cristão, mas são, mentalmente. Pô, eu não vou ter um escravo na minha propriedade? Óbvio que não. Por isso que se chama trabalho análogo, que é equiparado à escravidão. O que as autoridades fazem? Tem uma denúncia, muitas vezes anônima. A fiscalização vai até o local. O que eles vão analisar? O funcionário é registrado? É a primeira coisa. O funcionário está, se existe alojamento, ele está bem instalado na questão de higiene. O funcionário está tendo acesso à alimentação. Como é o regramento? Como é a alimentação desse funcionário? É ele próprio que faz? É terceiro que faz? Da onde vem? Então são questões de bem-estar, a primeiro momento. Documentação, segundo momento, higiene e bem-estar. Terceiro momento, esse funcionário compra alguma coisa naquela propriedade, ficando dívida com o patrão? Essa é um outro ponto importante. Quarto item, importantíssimo. Houve a busca, quarto ou quinto, agora não me lembro. Houve a busca desse funcionário em outra região do Brasil, que isso na justiça é chamado de dumping social. Ah, eu fui buscar esse funcionário na Bahia, eu fui buscar esse funcionário no Maranhão. Ok, esses são os itens que você precisa parar e pensar. Eu trabalhei para uma usina lá na divisa do Paraná, há muitos anos atrás, e eu achava muito interessante a atitude do pessoal da usina. Eles iam buscar os funcionários lá no Maranhão, sempre na mesma cidade. Todo ano, os maridos ficavam aguardando os ônibus da usina chegar para que eles viessem para São Paulo, trabalhar na colheita da cana e depois voltavam embora. Essa usina, eu ia com bastante frequência lá, eu ficava impressionado com a qualidade do local onde eles ficavam dentro da usina, a qualidade que eu digo da higiene, do conforto, e a comida, a forma como era feita a comida desses funcionários. Resumo da ópera, só para explicar para vocês. O que a DRT quer? A DRT, ela quer que você trate esse funcionário, quando você traz de outro local para cá, como se fosse um hóspede. É isso. Está certo? Está errado? Não estou eu aqui para julgar. Mas a partir do momento que eles vão te fiscalizar, é isso que eles vão querer ver. E esse é o recado que eu vim deixar para vocês. Se vocês aceitarem algum trabalhador safrista de outra região e que ele vai estar hospedado naquela cidade onde você trabalha, para que ele preste serviço para a tua empresa, vá até lá, fiscalize, veja as condições que ele está, para que você não seja responsabilizado. Essa é a dica principal. Recentemente, e aí eu prometi para a Lígia que eu não ia comentar sobre nenhum fato concreto dentro do setor da citricultura. Recentemente, aqui na cidade de Albertina, sul de Minas Gerais, um pequeno produtor de café foi autuado pela DRT. 7 autuações. E uma delas, a última, trabalho
análogo à escravidão do respectivo funcionário que estava sem registro, que foi trazido lá da Bahia para trabalhar na lavoura de café. E aí, fui até o local. Falei, se é o meu escritório que vai fazer a defesa, eu quero ver o local. E eu fui. E encontrei o cidadão lá recolhendo as coisas dele. E o cidadão virou para mim e falou assim, doutor, essa casinha que eu estou morando aqui é mais confortável do que aquela que eu moro lá na minha terrinha no norte de Minas. Ele é um pequeno produtor lá, vem para cá na safra para fazer um dinheirinho para depois ir embora. Eu falei, explica melhor isso para mim. E ele explicou. Ele não tem banheiro dentro da casa, banheiro externo. E aonde ele estava tinha banheiro interno. Detalhes. Era uma casa humilde, sim, mas detalhes que para ele era conforto. E para o fiscal que veio fazer a fiscalização, era trabalho análogo à escravidão. Então, percebam que quando você coloca a sua atividade na mão de um terceiro que vai avaliar se você está correto ou não, você já está perdendo. Guardem isso. Não delegue a terceiro a sua atividade. Não delegue para terceiro para que ele avalie se o seu funcionário está bem ou mal instalado. Faça você, vá lá, olhe. Voltando a falar do exemplo dessa usina. Quantas vezes eu estava lá e o diretor financeiro da usina passava na sala, que eu estava lá no jurídico. Eram 3 advogados lá e eu, o externo, dando consultoria para eles na parte ambiental. Passava, falava, Sete, vem comigo, vamos almoçar, eu quero que você vá comigo. E ele me grudava, literalmente, ele me grudava e me levava dentro da cozinha. Olha isso aqui, vê se tem alguma coisa que você acha que está errado, porque quem está aqui já está acostumado. Você vem de fora, você vê coisa que a gente não vê. E até brincava com ele, mas eu não quero ser o chato. Você não é o chato. Você está fazendo um papel de auditor externo. Isso para mim foi uma escola. Lá nessa usina, que eu não vou citar o nome para vocês. Devo muito àquele pessoal. Por quê? Porque eu aprendi. Aprendi a isso que eu acabei de falar para vocês. Não deleguem. Façam vocês. E como é que eu sempre oriento os meus clientes a fazerem? Quando, por exemplo, aqui eu vou citar um nome, né? A gente pega, por exemplo, o pessoal aqui da região, né, o pessoal de Olambra, que a gente trabalha, eu falo, gente, pega as esposas de vocês, pede para ir lá dar uma olhada, a esposa vai te apontar, né? Porque é isso que acontece, você fica naquela toada, preocupado, tem conta para pagar, tem salário, tem folha de pagamento para fechar, tem não sei o quê, e aquilo que está debaixo ali, ó, do teu nariz, você não vê. Pega alguém da tua casa que está fora do problema, envolva ele ou ela no problema e peça, vai lá, olha, faz um trabalho de auditoria externa que vocês vão mitigar esse risco aqui, ó. E aí, o que acontece? Um outro exemplo, lá da região da divisa de Minas com o Rio de Janeiro. É um outro exemplo de cafeicultor. Vejam, em 2023, está aqui o link do jornal. Aliás, essa apresentação aqui está disponibilizada para vocês em PDF, que eu já mandei de propósito para ficar para vocês. Produtor de café de Minas é autuado por trabalho análogo à escravidão. Jornal Estado de São Paulo, 14 de março de 2023. Qual é o problema, né? Olha o que saiu no jornal. O que saiu no jornal já foi a primeira condenação desse agricultor. Saiu assim, ó. Os pacotes de café chamam a atenção pela beleza nos sites em que são vendidos na internet. Os nomes dos produtos incluem palavras como gourmet, prêmio, especial. O preço é bem mais alto que o de marcas encontradas em qualquer supermercado, chegando a R$ 112 o quilo. Por trás de tudo isso, porém, trabalho análogo ao escravo, aponta o Ministério do Trabalho e Emprego. Poxa, será que o produtor rural aqui era um escravagista? Não, é óbvio que não. Mas o que aconteceu com ele
por causa dessa infelicidade. Porque isso é uma infelicidade, não tem outra palavra. Na prática, o resultado prático foi: a fazenda foi multada pela DRT e inserida na chamada lista suja. Essa lista suja é o cão chupando manga, literalmente. Porque você não consegue mais nada, você não consegue empréstimo bancário, você não consegue exportar, você não consegue fazer nada. Nem vender a propriedade você não vai conseguir. Mas enfim, a fazenda perdeu seus selos de qualidade na produção de café. Todos foram automaticamente retirados. Que certificadora quer ficar vinculada a um escravagista? Vamos lá. Foi aberto inquérito criminal contra os proprietários e serão processados criminalmente. O Ministério Público do Trabalho ingressou em juízo contra os proprietários da fazenda, requerendo indenizações morais e materiais para cada um dos trabalhadores, além de dano moral coletivo, pedindo algo em torno de R$200 mil. Caso houvesse aliciamento, desse caso não houve, mas caso houvesse aliciamento de trabalhador de outra localidade, daria ensejo a indenização também por dumping social. Aí, como é que o agricultor precisou fazer para ficar livre desse furacão? Ele vai lá e assina um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. Meus amigos, se alguma coisa que eu falar aqui ficar na mente de vocês, 1% do que eu falar, eu agradeço. Mas o que eu queria que ficasse na mente de vocês é: não assina termo de ajustamento de conduta. Não assina. Eu sempre falo, cliente meu não assina termo de ajustamento de conduta, salvo se for beneficiado por algo que vale a pena. 99,9% não vale a pena. Não vale para o empresário. Então, isso eu falo nas aulas minhas de pós-graduação para os meus alunos. Não assina. Negocia. Termo de ajuste de conduta é um termo imposto pelo Ministério Público. Olha, o senhor quer resolver, assina isso. Não, calma lá. Qual é a função do advogado? Então aqui agora eu tenho que abrir um parênteses a todos, que muitas vezes o advogado é mal compreendido. E eu preciso fazer aí um trabalho para que todos entendam. Quando o Ministério Público aparece numa situação dessa, o Ministério Público já vai na televisão fazer, né, a entrevista que isso aconteceu, e o empresário está lá no fundo do poço, naquela situação de desespero. O que o advogado tem que fazer nessa hora? Ele tem que tirar o ímpeto do Ministério Público. Ele tem que segurar o Ministério Público de alguma forma. Essa é a função. E aí, muitas vezes, o pessoal fala assim: mas o advogado só enrola, o processo só enrola. Sim, às vezes é necessário dar uma enrolada para que você possa ser ouvido. Porque está todo mundo contra você. E a partir do momento que você consegue dar uma enrolada, aquilo cai na normalidade e você consegue sentar e conversar de igual para igual, e não com uma espada na tua cabeça. Entenderam? Essa é a função do advogado, e muitas vezes é mal compreendida. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui para vocês e de defender os colegas que trabalham para os empresários. Olha aqui 2 exemplos, já finalizando. Do nosso STF. Aliás, um é do STF e o outro é do TST. Olha lá, havia um questionamento se trabalho análogo à escravidão, né, e aquele artigo do Código Penal que eu citei para vocês, que é o 149, se ele seria constitucional. Sim, em 2012, o ministro Marco Aurélio, que já está aposentado, né, ele foi relator e disse que esse artigo é constitucional. Então não tem mais o que discutir a respeito disso. Olha a continuação do trabalho, né? Do julgado. Basicamente, eles reiteram que condições degradantes de trabalho é possível, em tese, o enquadramento no 149 do Código Penal. O que vem a ser condições degradantes? É totalmente subjetivo. Vocês não podem delegar a terceiro, para que o terceiro
defina se o seu trabalho é degradante ou não, compreendem? Vocês têm que fazer um trabalho preventivo para comprovar que aquilo não é degradante. Olha o TST, e eu acho que é o último slide. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele vem e fala a mesma coisa. Num julgado de 2010, não é tão recente. Então, meus amigos, fica aqui a dica para que todos não deleguem as funções, o trabalho, para que terceiro faça essa avaliação, se o trabalho é degradante ou não. Fica aqui a dica para vocês, para que vocês tragam para dentro da empresa de vocês, médico do trabalho, engenheiro do trabalho, advogado, pessoal do RH, põe todo mundo numa sala e fala assim, ó, vocês só saem daí depois que se entenderem entre vocês como é que a empresa vai ficar numa condição segura. Ok? E fica aqui meu agradecimento a toda a diretoria da Associação Brasileira de Citros de Mesa pelo convite. Quero também deixar os meus dados. Estamos à disposição de todos, espero que tenham gostado, dentro dos 45 minutos que foi proposto. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutora Sete.